Olá, eu sou Lu Pilardelo e vim aqui deixar uma pequena orientação sobre o uso da palavra ordem em espanhol. Sim, esta palavrita ordem, que em espanhol a gente tem nos dois gêneros, ou seja, el orden e la ordem, ou seja, ela tem gênero tanto no masculino como no feminino, e elas significam duas coisas diferentes, né? Dependendo daí como você vai usar ela. Se você vai usar essa palavra no masculino, tem um significado, e no feminino tem outros significados. Então, vamos lá, vamos começar pela el orden, tá? No masculino. Então, el orden significa sempre a colocação das coisas em um determinado lugar, a colocação das coisas de determinada forma, de determinado jeito. Então, aí a gente usa el orden. Por exemplo, tienes que poner orden en esta habitación, ¿vale? Então, eu falo para os meus filhos que vocês têm que colocar ordem aqui no quarto, né? Tienes que poner orden en esta habitación. Então, esse aí, nesse caso, masculino. Quando eu falo também, estes livros estão em algum ordem particular. Então, por exemplo, aí eu vou usar estes livros estão em algum ordem particular. Então, eu estou perguntando para a pessoa se a formação, a arrumação, né, desses livros na estante, por exemplo, no armário, sei lá, eles obedecem alguma ordem específica. E nesse caso também a gente utiliza a ordem no masculino, por isso que eu coloquei aqui algum ordem, não? Alguma ordem, algum ordem, porque aí eu estou usando ele no masculino. Então é importante saber o momento de usar cada uma dessas palavras, da palavra ordem, se vai ser no masculino ou no feminino, para você também estar conseguindo usar de forma adequada os artigos, as preposições, os pronomes, enfim, tudo aquilo que você precisa estar usando na sua oração. Então, aqui eu te dei mais um exemplo de ordem no masculino. E aí também temos a forma coordenada, uma forma regular de funcionar, de desenvolver alguma ação. Por exemplo, na escola, la salida de los alumnos se realizó en perfecto orden, ¿vale? E não em perfecta ordem, não, em perfecto ordem, porque aí estou usando aqui no masculino, então perfecto orden, ¿vale? La sociedad no puede funcionar sin orden, outra oração, né? La sociedad no puede funcionar sin orden, claro, né? A gente precisa de leis, né? De limites aí, senão todo mundo sai fazendo o que quer. Então, aí também, nesse sentido, é o sentido que de forma organizada, desenvolver, que a sociedade possa se desenvolver, funcionar de uma forma organizada. E aí, por isso que a gente usa o ordem também no masculino. E aí também para indicar a ordem, por exemplo, da realização de outra tarefa, de alguma outra acontecimento, tarefa, sei lá. Os alunos vão para a escola e eles vão prestar vários tipos de exame. Vamos lá, um exame final, né, do ensino médio, né, que agora é ensino médio. Então, por exemplo, el examen se realizará en el siguiente orden, no en la siguiente orden, en el siguiente orden. Aí eles informam. Primeiro, las asignaturas de humanas y después las demás. Por ejemplo, después las de exactas y de biológicas. Vale? Mas o que eu quero mostrar para você é justamente isso. Aqui ele indica em que ordem vai acontecer, vai se desenvolver essa ação, né? Então, primeiro, las asignaturas de humanas, se realizarán las asignaturas de humanas, después las demás.
Então, assinaturas são matérias, tá, gente? Quem não sabe, são as matérias que a gente tem aí na escola, na faculdade, enfim, assinaturas. E la ordem, vamos lá, la ordem, tá? Que tá no feminino aqui, la ordem. Aí, a ordem sempre indica que um mandato, sabe? Um mandato, um mando, né? Uma ordem para que se faça alguma coisa. Aí não é de organização, no sentido de organização, sim que se realize algo, é uma ordem para que algo seja feito, né? Vamos ver. De quién son estas órdenes? Aí a gente vai usar no plural, órdenes, tá? De quién son estas órdenes, tá? Então aí tá no plural, de que são estas ordens? E aí, estas, tá? Porque tá gênero feminino, então, de quién son estas órdenes y no estos órdenes, ¿ah? Estas órdenes. A ver, el capitán dio la orden de ataque, ¿eh? El capitán dio la orden de ataque, claro. O sea, vamos a atacar. Entonces, el capitán dio la orden de ataque. ¿Qué capitán? ¿Qué más? Entonces, ele mandou, né, a um grupo de pessoas fazer. El juez emitió una orden. Vale, entonces, a gente foi lá, né, o juiz, então, emitiu uma ordem, né? E aí que se cumpra, então, essa ordem aí que ele solicitou, né, na verdade. Solo necesito una firma, por exemplo, solo necesito una firma, ou seja, uma assinatura, para completar la orden de pago o de recibimiento del dinero, ¿vale? Entonces ahí solo necesito una firma é uma assinatura, para completar la orden, o sea, la orden, feminino, de pago o recebimento del dinero. Entonces, por ejemplo, no banco, você está lá emitindo ordens, né, para então você receber ou pagar algo, enfim, não sei. Estou inventando aqui a palavra de diferentes maneiras para você conseguir entender por que eu estou dizendo que é importante a gente saber certinho o momento que usar uma ou outra. Ordem também, no feminino, fala sobre as instituições religiosas ou militares, tá? Então, a gente também chama isso de ordem no feminino. Por exemplo, San Francisco, opa, que deu branco na minha cabeça, fundou una orden de frailes con su nombre. O sea, fundou uma ordem, né, no feminino, porque aí a gente está falando sobre uma espécie, um agrupamento, uma congregação. Então, sempre que fala dessa maneira, tanto no religioso como no militar, né? Então, a gente usa ordem também nesse sentido feminino. Por exemplo, estos militares pertenecen a la orden de Alcántara. Alcántara, una orden muy, muy, muy famosa, muy de España. Estos militares pertenecen a la orden de Alcántara. Então, aí são esses militares, esses cavaleiros, né? Então eles pertencem a essa ordem, aí já no sentido militar, mas é o mesmo sentido, na verdade, né? Quando eles pertencem a um agrupamento, uma congregação, um grupo específico. Então aí tanto no caráter religioso como no caráter militar, então a gente também utiliza la ordem no feminino, tá? Então, gente, aqui fica para vocês alguns exemplos. A palavra ordem é extremamente utilizada no espanhol, é bem bacana você fazer uma pesquisa. Vamos ver se eu consigo escrever algum post, alguma coisa no meu site com mais exemplos, enfim. Mas não para tomar muito mais seu tempo, então é isso. Então, fica aí, tome cuidado quando for usar então, a palavrinha ordem. Depois leia novamente aqui os exemplos para você entender e não errar mais com isso, tá bom?
Nos vemos. Hasta pronto. Chao.